Fala aí galera, tudo certinho? Bom, meu nome é Júnior e hoje eu estou aqui para dar o curso de MS Project e o curso de Gunter para vocês. Mas antes da gente começar o curso em si, vou deixar 3 avisos básicos para vocês. Primeiro deles, durante todo o curso vão ter surtos de gagueira, então por favor desconsiderem eles. Segundo aviso, em alguns momentos eu vou precisar falar palavras em inglês, mas é muito provável que a pronúncia saia errada, então por favor desconsiderem isso também. Terceiro aviso, se vocês ficarem com alguma dúvida, mesmo depois do vídeo, é só entrar em contato comigo que eu posso explicar de novo para vocês. Bom, então agora, dados os avisos, a gente já pode partir para o curso em si. Bom, começando com uma leve introdução sobre as ferramentas, ambas foram desenvolvidas com o intuito de serem utilizadas tanto no planejamento quanto na execução de um projeto. Então, por que aprender as duas ferramentas se elas têm o mesmo fim? Bom, cada uma delas tem vantagens sobre a outra. O MS Project, por exemplo, ele é uma ferramenta que foi desenvolvida pela Microsoft, porém ele é um programa que não vem junto com o Office. Na verdade, é uma ferramenta que é disponibilizada separadamente, porém é paga. Porém, quem é aluno da UFSC também tem acesso a essa ferramenta de forma gratuita. Depois eu vou mostrar para vocês como fazer o download da ferramenta. Bom, entre as vantagens do MS Project estão o fato de que ele é uma ferramenta que você pode fazer o download e utilizar. Então, na verdade, ele é um programa. Você não precisa de internet para utilizar ele. Outra vantagem dele é que ele é um programa bem completo, então ele vai ter todas as funções de que você precisa. Terceira vantagem é que ele é uma ferramenta muito bem vista no mercado de trabalho. Já tive vários amigos que foram fazer entrevistas de emprego e foi perguntado para eles se eles tinham domínio dessa ferramenta. Bom, já o Gunter, ele é uma ferramenta que é gratuita, ele é aberto para todo mundo, porém ele precisa de uso online, ou seja, só vou conseguir usar o Gunter se eu tiver internet. Isso acaba desfavorecendo um pouco ele. Além disso, o Gunter ele tem um número bem mais reduzido, quando comparado com o MS Project, de funções. No caso da Konak, isso não acaba sendo um problema, por quê? Porque ele, mesmo tendo um número reduzido, ele tem todas as funções de que eu preciso dentro da Konak. Então, como tendo um número menor, ele acaba sendo mais objetivo e de uso mais fácil. Por isso a gente vai começar aprendendo o Gunter, porque depois fica mais fácil para passar para o MS Project. Bom, fornecido isso, então a gente vai acessar o Gunter. Para fazer isso, é só entrar no seu navegador e digitar Gunter na pesquisa. Por exemplo, aqui eu já digitei, essa é a página que aparece do Gunter. Ele sempre vai ser o primeiro link quando você digitar na pesquisa, no máximo vai ter um anúncio, mas ele vai ser o próximo link depois do anúncio. Clicando aqui em Start Now, no meu caso, eu já tenho uma conta, já está salva no navegador a senha e o login, então já vai abrir direto a minha conta. Porém, para quem não tem uma conta ainda, vai abrir uma nova página, e nessa nova página vai ter um botão aqui com a possibilidade de você criar uma conta. Criar conta é bem rapidinho, você vai ter que preencher 6 campos, então é bem rápido mesmo e bem fácil. Bom, criando essa conta, a primeira coisa que você vai ver é esse documento. Vai abrir um arquivo novo. Esse é o arquivo do Gunter em branco. Então a gente vai começar a partir dele. Então a primeira coisa que eu vou começar a colocar nele são as etapas. Onde que eu coloco as etapas então? As etapas eu coloco aqui na coluna de nome. As etapas são as etapas do meu projeto. Isso vocês já viram no curso de gerenciamento de projetos. O exemplo que eu vou usar para o curso é o projeto Palmito. Então eu vou colocar as etapas desse projeto. O projeto Palmito foi um projeto que já foi realizado há algum tempo para a Konak e eu peguei ele porque ele tinha várias etapas e fica mais fácil de explicar tudo. Então é só clicar na célula embaixo aqui dessa coluna de nome e começar a colocar as etapas em ordem. Então a primeira etapa do projeto Palmito era a visita técnica. Então aqui eu coloco aqui, visita técnica. Bom, só para poder dar uma agilizada no curso, eu já digitei isso em outro documento. Então eu vou partir direto para lá. Então, só vou lá para o documento, então. A única coisa que eu fiz aqui só foi ter digitado as etapas, só realmente para poder agilizar todo o curso. Bom, colocar as etapas, eu vou colocar configurações gerais para todo o meu documento. Então vem aqui em projeto, propriedades. Bom, já coloquei o nome do meu projeto, então vocês podem colocar um de vocês. Aqui a gente escolhe a data inicial, que é quando vai começar todas as etapas, quando vai começar o projeto em si. Vou colocar o dia do curso, 13. Aqui em calendário, depois a gente vai desenvolver um novo calendário e vai colocar aqui nesse calendário que vai ser utilizado para o projeto. Mas isso a gente vai fazer depois então. Aqui em adicional, são quando eu vou colocar informações da indústria para que eu estou realizando o projeto. Por exemplo, se eu estou realizando um projeto da construção de uma ponte, vem aqui, está relacionado à construção, então colocaria construção. Mas isso não é tão útil, então a gente não vai utilizar ele agora. Bom, duração. A duração é importante, porque no caso do Gunter,
e do MS Project, como eu falei, eles são utilizados durante a execução. Então, o número de horas em dias, ou dias numa semana, ou dias em um mês, é muito importante porque isso vai influenciar no custo do meu projeto. Então, é importante eu deixar isso bem definido. Horas em um dia. No caso da Konak, a gente trabalha apenas 4 horas por dia, então vou deixar aqui 4 em vez de 8. Bom, agora eu vou para a regional. Aqui tá tudo certo. Começa no domingo, minha semana, o formato de data tá certo. Vou deixar os horários no formato de 24 horas. Só vou alterar a moeda para colocar para reais. Coloquei para reais. Agora aqui a posição do símbolo da moeda. Eu só vou colocar esse daqui para ficar padronizado, porque esse é o mesmo modelo que aparece no Excel. Hora padrão é a hora quando começa o meu dia e quando termina. Nesse caso aqui tá das 8 às 17, porque quando a gente colocou aqui em duração, passou de 8 para 4, então a gente dá para saber que lá, aqui essa hora inicial está relacionada a trabalhar 8 horas por dia. Então, das 8 ao meio-dia, para 1 hora para almoço e descanso, e das 1 às 5. Então a gente vai colocar, na verdade, só um período, da 1 às 12. Isso, na verdade, não influencia em nada, mas só para a gente padronizar tudo certinho e ver todas as funções. Recursos. Aqui já tem alguns, mas é porque eu adicionei lá. Depois eu vou mostrar para vocês como se adiciona recursos, explicar cada um deles. E mesma coisa para os riscos. Eu adicionei lá em outra coluna e por isso eles apareceram. Mas depois eu vou explicar para vocês. Depois que vocês digitarem também vai aparecer aqui. Bom, notas é quando eu quero colocar algum comentário sobre o meu projeto. Não tem nenhuma dessas abinhas, a informação que eu quero colocar, então eu venho aqui e coloco em notas. Links é quando eu quero adicionar algum arquivo ou um link para o meu projeto. Então eu só venho aqui em adicionar arquivo ou adicionar um link para colocar, deixar o meu projeto mais completo. Por exemplo, eu poderia adicionar a proposta aqui. Bom, mudei tudo que eu tinha para mudar, então eu só venho aqui, salvar. Já coloquei todas as propriedades gerais do meu projeto. Bom, digitei todas as etapas, então já está tudo certo também. O que eu vou fazer agora é digitar os recursos. O que são os recursos? Recursos é tudo aquilo que eu vou utilizar para executar meu projeto. É tudo aquilo que eu preciso para colocar meu projeto em andamento. Então, no caso da Konak, a gente precisa de um consultor, a gente precisa de um orientador. No caso do projeto Palmito, precisava de matéria-prima para fazer a etapa de formulação, a gente precisava de materiais descartáveis para serem utilizados durante o teste de aceitabilidade, precisava de vidros e autoclave para a realização do teste de vida útil, e precisava de um carro para fazer a visita técnica. No caso aqui eu coloquei exemplos bem bobos, eles vão variar de projeto para projeto, mas eu coloquei eles bem bobos mesmo só para poder exemplificar. Bom, aqui eu coloquei o e-mail de um consultor mesmo, só para colocar como exemplo. A gente só vai colocar e-mail realmente se tiver necessidade, não é uma coisa que vai mudar alguma coisa no projeto, é só para complementar informações. Se tivesse do orientador, eu também colocaria aqui do orientador, orientador@gmail.com. Bom, se tratando de recursos, a gente tem dois tipos de recursos. Pode ser um recurso do tipo trabalho e pode ser um recurso do tipo material. Recurso do tipo trabalho é quando o meu recurso, eu pago ele por hora. Ou seja, ele vai custar um valor por hora. Por exemplo, um consultor, a gente paga por hora que ele trabalha. Então, é um recurso do tipo trabalho. A gente também tem recurso do tipo material, que é uma coisa que eu compro e fica para mim, ele vai ser para sempre meu. Então, só para dar um exemplo. Bom, eu vou comprar, por exemplo, alguns materiais descartáveis. Aqueles materiais são descartáveis, eu posso utilizar eles quando eu quiser, posso utilizar quantas horas eu quiser, ou até quando eles durarem. Então, são coisas que eu comprei, são minhas, são fixas. Aí, é um recurso do tipo trabalho, material, desculpa. Então, eu venho aqui e coloco material. Aqui todos os outros a gente pode ver também. Por exemplo, o aluguel de carro, se eu pagasse por hora que eu usaria o carro, aí eu deixaria do tipo trabalho. Mas vamos considerar que eu paguei apenas o tempo, um dia que eu usei o carro, independente das horas que eu usei. Então, eu vou colocar do tipo material também. Vou colocar todos os outros do tipo material. Bom, aqui no caso do Gunter, ele às vezes tem alguns pequenos bugs, mas logo depois aqui provavelmente já vai aparecer. Quando eu digito material, esse valor por hora ele some instantaneamente. Então, o Gunter às vezes realmente tem alguns bugs do tipo. Então, eu vou deixar assim, depois eu volto e provavelmente já vai ter sumido. Mas isso a gente não precisa se preocupar. Só coloca o material, que ele já vai considerar que esse custo não é por hora, e sim como se fosse apenas do zero desse tipo. Eu não preciso fazer isso, ele coloca sozinho, mas às vezes ele tem alguns pequenos bugs, então, mas a gente não precisa se preocupar que no final
o cálculo que ele precisa fazer do custo dá tudo certo. Bom, agora a gente vai para os riscos. Como eu falei lá antes, quando a gente estava em propriedades, eu também adicionei riscos. Então a gente vai aqui em riscos. Bom, riscos é tudo aquilo que pode acontecer e prejudicar o andamento do projeto. No meu caso, o projeto Palmito tem uma etapa de formulação. Se a matéria-prima não chegar, se ela chegar atrasada, eu vou ter um problema, o projeto vai atrasar. Se o meu consultor desaparecer, também vou ter um problema. Se o meu consultor desaparecer, não vai ter ninguém para realizar o estudo, então meu projeto também vai atrasar. Pode ser que aconteça, por exemplo, também do professor orientador desaparecer. Orientador desaparecer. Vocês podem ver que quando eu começo a digitar aqui, já começa a mudar esses valores sozinho. É só dar um Enter que ele já vai mudar sozinho. Bom, depois que eu coloquei todos os meus riscos, eu vou classificar eles. Quanto à probabilidade e quanto à gravidade deles. Por exemplo, probabilidade da matéria-prima chegar atrasada tem probabilidade ali perto de provável. Ela acontece muitas vezes, porque muitas vezes a gente ainda pede matéria-prima de graça. Então, acaba muitas vezes chegando atrasada. O que a gente faz para evitar isso é pedir o quanto antes possível. Então, a probabilidade é provável. A gravidade disso tem uma gravidade significativa, porque se eu atrasar minha matéria-prima, vai atrasar a formulação e vai atrasar o projeto. Quando eu coloco a probabilidade e a gravidade, o Gantt sozinho ele vai me estabelecer um grau de prioridade. No caso aqui, ele colocou o stop. Aqui a gente tem 5 graus de gravidade, de prioridade. Sem ação, monitoramento, ação, uma ação urgente e parar. O parar é que é tipo parar tudo que está fazendo e vai resolver isso de uma vez. Então, quanto mais para cima aqui, menos prioridade, e quanto mais para cá, mais prioritário. Então, ele já me dá esse valor, ele mesmo calcula e coloca. Eu posso colocar um que eu queira, tipo, eu acho que é provável, é significativo a gravidade, mas eu não quero fazer nada. Posso colocar, sem problema nenhum. Mas, então, probabilidade e gravidade é isso. Eu coloco a probabilidade e a gravidade e o Gantt mesmo ele vai me dar um grau de prioridade para aquela ação. Por exemplo, para o consultor desaparecer. Bom, isso é quase improvável, assim. Vou colocar remoto. A gravidade disso. Bom, a gravidade também é significante. Se o consultor sumir, vou ter que achar um outro consultor. Então, novamente, o Gantt já me calculou algum grau de prioridade para isso. Bom, e assim funciona para todos os riscos. Bom, a gente já viu tarefas, já viu recursos e viu riscos. A gente já viu, colocou eles e sabe o que é cada um deles. Agora a gente vai para calendários. O que são os calendários? Como eu falei para vocês, lá em propriedades, quando a gente veio aqui em propriedades, tinha um calendário light, tinha 3 opções. O padrão, 24 horas e o turno da noite, que são esses calendários que tem aqui. Então a gente vai adicionar um novo calendário. Por quê? Bom, na Conac a gente trabalha de acordo com o calendário da UFSC. Então é importante que o nosso calendário do projeto siga o calendário da UFSC. Então o nosso calendário vai seguir justamente os dias que não tem aula, porque os dias que não tem aula a gente vai considerar como feriados, porque nesses dias o consultor também não trabalha. Então a gente vai criar um novo calendário. É bem simples. Só clico na célula e coloco o nome Conac. Dou um Enter. Para mexer nas propriedades do meu calendário, é só clicar aqui nesse número dessa coluna sem um título. Todos eles é assim. Se eu quiser mexer nas propriedades do meu risco, clico nessa coluna sem o título com os números. Mesma coisa para os recursos, mesma coisa para as tarefas. Aqui só tem que tomar cuidado para não confundir essa coluna, que é dos números, com essa WBS. Depois eu vou explicar para vocês o que é WBS. Bom, mas voltando então lá para os calendários, eu vou aqui na minha coluna no 4 e vou digitar e vou modificar as propriedades do meu calendário Conac. Só clicar 2 vezes rapidinho. E aqui está meu calendário. Esses dias em vermelho são todos os dias em que você não trabalha. Então eu vou especificar quais dias eu trabalho. Só venho aqui nessa setinha e coloco todas as segundas por padrão. Vocês podem ver que a tradução do Gantt ela é meio um pouquinho zoada. Como eu falei, ele é cheio de bugs porque ele não é uma ferramenta em português. Quando ele foi passado por português, então ele aparece alguns bugs assim. Então desconsiderem, porque ele funciona normalmente. Bom, escolho aqui todas as segundas por padrão e vou colocar as horas de trabalho. Vou colocar das 8 às 12, como eu coloquei lá nas propriedades no começo. Das 8 às 12. Vou nas terças-feiras também, das 8 às 12. Por que eu estou fazendo isso? Quando eu terminar de colocar isso para todos os dias da semana, vai aparecer no meu calendário que eu posso trabalhar todos os dias da semana. Todos os dias, todas as segundas, todas as terças, todos os dias úteis. Depois disso, fica muito mais fácil de eu colocar quais dias são feriados. Então, por isso que eu coloco que eu vou trabalhar todos os dias primeiro. Das 8 às 12. E agora, por último, a sexta.
das 8 às 12. Bom, tendo os dias que eu trabalho e o horário, eu só clico aqui em salvar para salvar todas as alterações. Clico de novo aqui em propriedades para abrir, só para ver como ficou certinho. Probleminha aqui, pessoal. Tá quase. Abriu. Bom, como vocês podem ver, todas as segundas, terças e quartas, quintas e sextas agora não são mais vermelhas, ou seja, posso trabalhar em todos os dias. Mas então, como que eu faço para adicionar feriados? Por exemplo, nesse mês de maio, a gente tem que dia 26 e dia 27 vão ser dias sem aula, ou seja, pra gente vão ser feriados. Então, vem aqui, clico em dia 26, vai ficar verdinho, e vou aqui em limpar. Quando eu limpar, eu vou tirar horas que eu vou trabalhar nesse dia. Eu também poderia vir aqui só deletar, que também funciona do mesmo jeito, mas eu clico em limpar porque é mais rápido. Então, cliquei em limpar, agora vai ficar vermelho. Ou seja, para mim esse dia vai ser um feriado. Faço a mesma coisa para o dia 27. Então, tornei ele um feriado. Como vocês podem ver, está vermelho. Aí eu vou fazendo isso para todos os meses do ano. Então, eu só venho aqui nessa setinha, que é para o próximo mês. Se eu quiser, posso colocando para o próximo ano também, sem problema nenhum. E aqui volta os meses e aqui volta os anos. Bom, como que eu vou saber quais são os feriados da UFSC? Então, só vou dar um exemplo. Para ver os feriados da UFSC, a gente acessa o CAGR, vai lá em aluno, só um momentinho, a gente vem aqui em calendário acadêmico e vem no último calendário, que no caso é de 2006. Só clico, abro o PDF e aqui vai estar o calendário da UFSC. Então eu só venho aqui no mês, por exemplo, vim no mês de março. Aqui os dias em negrito são todos os dias que não vão ter aulas, são dias não letivos. Então eu só venho e coloco esses dias lá no meu calendário. Só tem que tomar atenção, porque alguns dias em negrito são feriados de outros campos. No caso, aqui no dia 9, é feriado apenas no campo de Joinville. Então só tem que tomar cuidado com esses dias. Bom, mas é assim que faz para adicionar todos os feriados. Então só fechando aqui, criei meu calendário, coloquei todos os feriados, só clico em salvar. Então agora já tem meu calendário. Então eu vou adicionar ele lá em propriedades que a gente não tinha colocado naquela hora, porque a gente não tinha criado um calendário. Então a gente coloca o calendário CONAC, salva. E aqui em recursos também, tem um calendário base e ele começa sempre pelo padrão. Então a gente vai colocar CONAC aqui também. CONAC, 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 opa, CONAC, CONAC e CONAC. Aqui no custo, a gente vai colocar quanto custa cada coisa. Por exemplo, o consultor, a gente vai colocar, tipo, por exemplo, R$10 a hora. O orientador, a gente vai colocar R$100 a hora. A gente só está colocando esses preços para ficar fácil de calcular mentalmente depois. Bom, o resto das matérias-primas, a gente vai colocar 50. 50. 50. 50. 50. Como eu falei, o Gantt às vezes ele tem uns pequenos bugs, então tem que tomar cuidado. Eu tinha colocado materiais para todos eles, eles acabaram voltando pro trabalho, por isso por hora não sumiu. Então eu vou colocar material de novo. Bom, no caso aqui não está sumindo outra vez, então é provável que ele volte pro valor trabalho depois. Mas uma hora ele dá certo. Qualquer coisa eu salvo ele, fecho e abro de novo que ele vai voltar ao normal. Bom, coloquei todos os meus recursos, configurei todos os meus riscos também, configurei todos os recursos. Agora eu posso ir para as tarefas e vou personalizar a duração das tarefas. Bom, como vocês podem ver aqui na duração, tem um valor aqui que entra sempre com esse valor e tem também esse ponto de interrogação. O que é esse ponto de interrogação? Novamente, o Gantt ele é uma ferramenta que foi desenvolvida para ser utilizada tanto no planejamento quanto na execução. Esse ponto de interrogação ele quer dizer o tempo estimado. Então, ele está dizendo que esse prazo que eu estou colocando é durante o planejamento. Então, interrogação quer dizer que é estimado, não é uma coisa do tipo o Gantt tem dúvida dos dias que eu coloquei. Então, são dias estimados. Então, eu só vou colocar alguns dias aqui. Bom, vocês não precisam surpreender muito a quantidade dos dias que eu estou colocando, também é só para exemplificar também. Tá, e uma coisa que também fica bom de deixar claro, o ponto de interrogação vai ter alguma influência sobre o resultado do Gantt? Não. É só para ter noção se aqueles dias são os estimados ou os que realmente duraram. Então, eu posso deixar com a interrogação, posso deixar sem interrogação, não tem problema nenhum.
15 dias. Fluxograma de produção vou deixar 5 dias. Tabela nacional vou deixar 2 dias. Embalagem e rotulagem vou deixar 5 dias. BPF vou deixar 8 dias. E relatório final eu vou deixar 15 dias. Como vocês podem ver, eu posso, não preciso nem colocar o D, que ele vai automaticamente, ele coloca dias. Eu posso colocar outras coisas também, do tipo semana, mês e hora. É só colocar o sinal inicial de cada uma das palavras. Por exemplo, semana, eu coloco 2 semanas, ele vai colocar 14 dias aqui. Então, tem essa possibilidade também. Bom, coloquei a duração, então já fiz boa parte do que eu tenho que fazer. Bom, agora que a gente já colocou a duração, a gente vai trabalhar com as outras colunas aqui. Eu vou explicar cada uma delas para vocês. Bom, eu fui lá de novo para recursos, e aqui voltou de novo para trabalho. Nesses casos de bugs que não param, o que a gente faz então? Só vem, clica em propriedades, e vou colocar aqui no tipo material. Aí só salvo. Vocês viram que aqui vai na hora. Tipo, eu coloco o material e ele já sumiu por hora. Coloco o trabalho de novo, aparece por hora. Aqui eu coloco o material, aparece o valor final mesmo. Então clico em salvar. E vou fazer isso para todos eles. Bom, por que aqui vai dar certo sempre? Bom, porque aqui é propriedades mesmo. Aqui, tipo, é quando está mexendo no algoritmo. Quando eu coloco lá direto, estou mexendo num atalho. Então, por isso fica mais difícil de dar certo. Mas pode dizer que tipo, a maioria dos bugs realmente não são assim normais. O Gunter, realmente na maioria das vezes ele dá muito certo, mas às vezes aparecem algumas coisas tipo, desse tipo. Então o mais certo nesses casos, o mais correto, é fechar o Gunter e abrir de novo, que ele pode voltar ao normal. Se mesmo assim não der certo, vai direto em propriedades, porque lá sempre funciona. Bom, então voltando, a gente colocou dias, já arrumou lá os recursos, tá tudo preenchido de tarefas, recursos, tá com o novo calendário, já colocou já mexeu nas nossas propriedades gerais do projeto, então tá tudo certinho. Vocês podem ver que as propriedades, elas atualizam automaticamente também. A gente colocou que o início era no dia 13, então aqui já foi direto pro dia 13. Bom, aprendendo então sobre essas colunas que tem aqui, a gente vai nas principais que a gente utiliza dentro da Conac, que é início, fim e predecessores. Início e fim, ela é bem auto-explicativo. Ela coloca esses valores automaticamente, eles vão sendo atualizados automaticamente desde que eu não mexa neles. A partir do momento que eu alterei um valor manualmente, eu vou ter que alterar sempre manualmente. Então, tenta evitar ao máximo mexer neles manualmente. Bom, todos eles aqui estão começando no mesmo dia, porém a duração, o fim, está dependendo da duração. Só que na verdade não é isso que eu quero no meu projeto. Eu quero que uma etapa venha depois da outra. Não tem como eu partir para a segunda etapa sem fazer a primeira. Então, como que eu faço para colocar isso? Uma depois da outra. Eu venho aqui em predecessores. Predecessores são coisas que acontecem antes. Então, né, eu venho na linha 2. Na linha 2 aqui está estudo dos ingredientes e métodos de fabricação atuais. Antes da etapa 2 tem a visita técnica. Então, eu clico em predecessores aqui. Lembre-se, eu cliquei na linha 2. Então, o que vem antes do 2 é 1, visita técnica. E esse mesmo raciocínio eu vou fazer para todos os outros. Então, eu vou colocar para todos eles. 2, 3, 4, 5, 6. E sempre, nunca pode esquecer de não salvar, porque se não salvar, ele realmente não deixa nem rascunho, como por exemplo o Gmail faz, que é uma coisa maravilhosa. Mas ele realmente não faz isso. Desculpa aqui pelo suporte dela. 9, 10, 11, 12, tá quase acabando, gente. E finalmente o 13. Então agora eu já coloquei todas as minhas etapas uma após a outra. Então como vocês podem ver, tá tipo, uma depois da outra. Só que tá impossível de eu bater um print, tirar um print disso e colocar na minha proposta. Então o que eu simplesmente vou fazer é vir aqui e diminuir o zoom. Vou diminuir o zoom umas 2 vezes e agora eu já consigo pegar todas as minhas etapas. Bom, para a gente entender um pouquinho mais de predecessores, eu vou acrescentar 2 etapas extras, mas realmente só para a gente entender um pouquinho mais de predecessores. A primeira delas vai ser busca por fornecedores, que é uma etapa que sempre acontece paralelamente
a etapa de layout e dimensionamento de equipamentos, porque à medida que eu vou determinando o equipamento, eu já busco o fornecedor dele. Então elas acontecem paralelamente, ao mesmo tempo. Uma outra etapa que eu vou acrescentar é comparação com produtos do mercado. Bom, aqui essa eu criei mesmo, não existe nem na Konak, mas é só para poder dar um exemplo mesmo, como eu falei antes. Vou comparar com os produtos já existentes. Bom, como eu já havia falado, busca por fornecedores, ela acontece paralelamente a layout de dimensionamento. Para eu jogar ela lá para cima, eu só venho aqui, clico no valor aqui da coluna sem título, que é o valor da linha, o número da linha. Clico, vai ficar com uma tonalidade diferente, venho aqui nessa flecha e vou jogando para cima. Vou deixar ela abaixo de layout. Mesma coisa para comparação com os produtos já existentes. Eu vou colocar isso depois de busca por matérias-primas, porque eu posso talvez melhorar minha formulação sabendo alguns produtos já existentes. Então vou jogar para lá. Bom, os dias disso, nesse eu vou colocar 2 e nesse daqui eu vou colocar 15. Bom, como eu falei, busca por fornecedores acontece paralelamente ao layout de dimensionamento. Então a gente vai mexer nisso através dos predecessores. Se ela acontece paralelamente ao layout de dimensionamento, ela vai ter o mesmo predecessor que o layout de dimensionamento. Ou seja, o mesmo predecessor dela vai ser o 9. Então eu venho aqui e coloco o 9. Então agora minhas etapas já estão acontecendo paralelamente. Uma coisa que eu posso fazer ainda, para dizer que quando essas duas etapas acabarem é que vai começar a próxima, é vir aqui na etapa 10, que é a próxima etapa, essa pequena aqui, que é o fluxograma de produção, e colocar, além do predecessor, o layout, também colocar a busca por fornecedores. Então, também seleciono aqui busca por fornecedores. Clico em salvar. Aqui agora já está começando a minha próxima etapa, no fim dessas duas. Bom, aqui na etapa de comparação com os produtos do mercado já existentes, que é um pouquinho ruim, gente, porque tem que ficar deslizando, mas só para vocês verem, então, que é essa daqui. Está em branco aqui, inclusive. Eu quero que ela comece junto com busca por matérias-primas, que é essa daqui. Então eu vou fazer a mesma coisa, vou utilizar o mesmo predecessor que busca por matérias-primas tem, que no caso é o 4. Então eu venho aqui, clico em 4 e salvar. Então as duas etapas elas vão começar juntas, mas porém, só quando essa aqui acabar é que essa daqui vai começar, porque inclusive essa é mais longa. Bom, coloquei todos os meus predecessores, então é isso que eu faço na Konak. Bom, como vocês devem ter percebido que em predecessores a gente tem outras colunas também, que é folga e dependência. Bom, folga ela é altamente autoexplicativa, assim, ela é muito autoexplicativa mesmo. É quando eu quero parar de trabalhar em alguns dias úteis de uma etapa para outra. Por exemplo, o que eu fiz, vamos citar aqui, eu fui na visita técnica, só que depois dessa semana da visita técnica, o consultor ele vai fazer uma cirurgia, então ele vai ficar uma semana parado. Então eu coloco como folga 5 dias úteis. Então, depois de eu terminar essa etapa, eu vou ficar 5 dias parado. Então, folga é isso, parar de trabalhar dias úteis, ela é bem autoexplicativa. E aqui a gente também tem dependência. E vocês podem ver que temos 4 opções. Cada uma dessas 4 opções tem 2 palavras. Aqui, 2 palavras, 2 palavras, 2 palavras. Então, como é que está relacionado essas palavras às etapas? Bom, para poder explicar isso, eu vou voltar aqui para a linha dos predecessores. Bom, quando eu clico aqui nessa célula, ela está relacionada a uma linha, né? Por exemplo, essa aqui do 4, esse último 4, está relacionado à comparação com os produtos já existentes. Então, se eu clico aqui nessa célula, vai estar relacionado à comparação com os produtos já existentes. Quando eu dou um check, eu vou estar selecionando uma outra etapa. Se eu dou... Aqui não dá porque é a mesma que eu selecionei lá, mas, por exemplo, formulação. Se eu dou o check, eu estou selecionando outra etapa. Essas 2 palavras eu vou chamar elas de características, só para poder explicar melhor. Então, cada uma dessas características está relacionado ou à linha ou essa etapa que eu dei o check. A segunda característica está relacionada à linha a qual eu selecionei o predecessor. Quando eu cliquei aqui, no caso, na coluna de predecessores. Quando eu cliquei aqui, eu fui na linha de busca por matérias-primas. Então, a minha segunda característica aqui, ela está relacionada à busca por matérias-primas. A primeira está relacionada à etapa a qual eu dei o check aqui. Então, o fim está relacionado a essa etapa, e o início está relacionado à etapa de busca, a comparação com os produtos já existentes. Então, é bem nesse estilo, todas elas vão ser assim. Como vocês podem ver, a gente tem várias opções aqui.
fim, fim, início, início, fim, início, início. Bom, fim, fim, não tem nem explicar, a gente quer que as duas acabem juntas. Início, início é para as duas etapas começarem juntas. Fim, início é o padrão que a gente estava usando, começa a etapa, termina a etapa, começa a outra. Início e fim é, por exemplo, quando eu quero, como aqui no caso de comparação com os produtos já existentes. Vou fechar aqui. Em vez de eu querer que ela comece aqui, eu vou querer que o término dela seja exatamente no começo dessa tarefa. Então, se lembrando lá de como funcionam as características, eu vou clicar aqui na linha da busca por matérias, comparação com os produtos já existentes no mercado, vou clicar nessa linha. Então, e vou selecionar essa aqui, porque eu quero que ela esteja relacionada com formulação. Então, dou check aqui em formulação. Então, para escolher a dependência, eu quero que a minha etapa de busca por comparação com os produtos já existentes no mercado, o fim dela, se dê no início da etapa de formulação. A primeira característica é de onde eu dei o check, e a segunda característica é da linha que eu selecionei. Então, é início e fim. Vou dar um início e fim aqui, salvar. Como vocês podem ver agora, a minha etapa de comparação com os produtos já existentes, ela termina exatamente quando começa a etapa de formulação. Então, é assim que funciona ali nos predecessores das outras dependências. Se vocês realmente não tiverem entendido isso, que às vezes pode dar uma confundida, é só vir falar comigo que eu explico para vocês de novo. Bom, então só vou deixar aqui o valor como estava antes, para a gente poder continuar o curso. Bom, então a gente já viu início, fim e predecessores. Agora a gente vai olhar os recursos. Bom, como eu falei, recurso é tudo aquilo que precisa num projeto. Então a gente vai adicionar os recursos a cada uma das etapas. Visita técnica, que é a primeira, se vocês não se lembram. Para visita técnica, eu vou precisar de um aluguel de um carro. Então, vou selecionar aluguel de carro. Quantas unidades? Eu vou ter que alugar uma vez. Então, coloco salvar. Automaticamente, o Gunter ele me calcula o valor. Eu vou usar um carro uma vez, que custa R$50. Então, ele vai calcular R$50. Se eu for alugar, por exemplo, para a segunda etapa, que é estudo. Para estudo, eu vou precisar de um consultor. Então, venho aqui nos recursos e coloco um consultor. Essa unidade aqui do consultor, que quando é recursos do tipo trabalho, ela aparece em porcentagem. Quando são recursos do tipo material, aparece em unidades. No caso do recursos do tipo trabalho, a porcentagem ela quer dizer o quê? 100% quer dizer que eu vou utilizar o consultor em todas as horas que durarem aquela etapa. Por exemplo, a minha segunda etapa ela dura 5 dias, que foi a que eu escolhi aqui, o consultor, que é a etapa de estudo. Ela dura 5 dias. Cada dia tem 4 horas, então são 20 horas ao todo. Quer dizer que 100% eu vou utilizar o consultor em 20% das horas. Se eu colocasse em 50%, quer dizer que eu ia utilizar o consultor em 10 horas. E assim por diante. Então eu vou deixar 100% aqui, ou seja, eu vou utilizar o consultor nas 20 horas. Quando eu colocar em salvar, já vai calcular o custo. Bom, 5 dias, 4 horas, vou trabalhar 20 horas. O custo lá de hora a gente tinha colocado lá nos recursos, era de R$10 por hora do consultor. 20 horas vezes 10, 200. Então está aqui o custo dessa etapa. Aí vocês podem me perguntar, posso colocar mais de um recurso numa mesma etapa? Posso. Só colocar aqui sem problema nenhum. Salvar. Já mudou também o custo aqui, ele calcula tudo sozinho. Bom, aqui no consultor, por exemplo, só para explicar aquilo que eu falei, vamos colocar um exemplo então que ele trabalhe 50%. Vem aqui, seleciono o consultor, ele vai trabalhar em 50% da etapa. Colocando 50%, salvar. Então, tem 5 dias, que é o todo. Vou trabalhar 10 horas, porque ele vai trabalhar metade do horário. Então, 5 dias deveria dar 20 horas, mas no caso ele vai só trabalhar 10 horas. Então, o meu custo vai ser de R$100. Aqui tá beleza, né? Aqui o trabalho só ficou 10 horas, porque o consultor só vai trabalhar metade, porque eu coloquei aqui 50%. Então, vai custar R$100. 10 horas vezes 10, R$100. Então, funciona assim. O custo ele só aparece quando eu tenho algum recurso. Tipo, se não tiver um recurso relacionado, ele não vai gerar um custo. Outra coisa, então a gente já viu a coluna do custo. A do trabalho, ela funciona da seguinte forma. Trabalho só aparece quando eu adiciono recursos do tipo trabalho. Então, quantas horas de trabalho vão ser realizadas. Então, elas vão aparecer nesses casos, no caso presente, para o consultor e para o orientador. Só para as etapas que nas etapas que tiverem apenas consultor e orientador. Bom, só para poder explicar umas tarefas mais à frente, eu vou colocar aqui consultor para mais algumas etapas. Depois vocês vão entender por quê. Consultor, salvar. Bom, então a gente já viu a coluna de recursos, como ela funciona. Viu início, fim, predecessores, viu o custo, viu o trabalho e a duração a gente tinha visto antes. Agora a gente vai ver porcentagem completa.
Porcentagem completa é o quanto daquela tarefa já foi realizada. Como eu falei para vocês, o Gantt ele é utilizado para execução também. Então vamos supor que eu realizei 50% da visita técnica. Bom, quando eu colocar aqui 50%, vocês vão ver que vai aparecer uma barrinha aqui, até a metade desse retângulo. Quer dizer que eu realizei 50% dessa tarefa. Vocês podem ver, apareceu uma barrinha azul. Se eu tivesse colocado 100%, vai aparecer 100% em toda vai aparecer aquela barrinha azul forte em todo o retângulo, para dizer que eu completei toda a tarefa. É só um jeito de não poluir toda a imagem. Bom, outra coisa que vocês podem ver, todos os recursos que eu adicionei aqui, eles aparecerão aqui. Como que eu faço para tirar isso? Se eu estou achando eles feios, por exemplo. Venho aqui em visualizar e seleciono mostrar o nome dos recursos no gráfico. Automaticamente eles já vão sumir. Bom, então a gente viu recursos, viu predecessores, fim, início, porcentagem de completo, custo, trabalho e duração. Só faltou essas duas colunas aqui. Info, ela aparece alguns lembretes de quando eu mudo alguma coisa muito específica em alguma tarefa. Se eu coloco alguma restrição em uma tarefa, vai aparecer uma info dizendo que eu coloquei uma restrição. Se eu adicionei um calendário diferente do meu padrão, vai aparecer um avisozinho de um calendário que eu coloquei um calendário diferente do meu padrão. Se eu já completei toda a tarefa, vai aparecer um sinalzinho de que eu completei 100% da tarefa. Esse da tarefa 100% completa, que é mais rapidinho de ver, só vou mostrar aqui para vocês. Apareceu um sinalzinho de OK. Às vezes pode correr o risco de não aparecer, como eu falei, o Gantt ele tem alguns bugs, mas normalmente ele aparece. Então, é para isso que serve a coluna info. É só para lembrar quando tem uma característica muito específica da minha etapa. A coluna WBS eu vou explicar depois, mas ela é bem simples também. Bom, então a gente já viu tudo que podia mudar aqui. Agora a gente vai ver funções de visualizar, que é para a gente dar uma arrumada, principalmente aqui nesse cronograma aqui nosso, que a gente vai apresentar para o cliente. Bom, então a gente vai aqui em visualizar. Essa barra lateral é aqui das tarefas, recursos, calendários, então a gente vai deixar ela. Mostrar os recursos no gráfico foi aquilo que eu desativei antes, que fica aparecendo os recursos que eu vou utilizar em cada etapa. Isso não é muito válido colocar. Mas uma coisa que a gente sempre usa na Konak é mostrar nomes das tarefas no gráfico, que fica muito mais visual para o cliente. Ou seja, vai aparecer todos os nomes que eu escrevi aqui no nosso cronograma também. Então essa a gente utiliza bastante na Konak. Bom, destacar tarefas críticas. Tarefa crítica, quando eu seleciono essa função, eu vou destacar todo o meu caminho crítico. O que é o meu caminho crítico? O caminho crítico é composto das etapas, nas quais, se eu atrasar um dia naquela etapa, eu vou atrasar meu projeto como um todo. Então, por exemplo, se eu atrasar um dia em formulação, um atraso de um dia na formulação vai levar um atraso no teste de aceitabilidade, que vai levar um dia de atraso no tempo de vida útil, e assim por diante. Então, esse é o meu caminho crítico. Por exemplo, se eu atrasar um dia aqui nessa etapa, não vai atrasar meu projeto, porque eu tenho folga, ele vai poder terminar no prazo ainda. Tipo, eu posso atrasar vários dias aqui nessa etapa, porque não tem nenhuma que depende dela. Posso atrasar meses, como vocês podem ver, posso atrasar 2 meses, que meu projeto como um todo não vai atrasar. Então o caminho crítico é aquele projeto, são aquelas etapas em que se eu atrasar um dia, vai atrasar todo o meu projeto. Para visualizar melhor, então, só venho aqui e seleciono destacar tarefas críticas. Então, vocês podem ver que todo o caminho crítico ficou vermelho. Só não ficou realmente aquela de comparação com produtos já existentes. Porque, como eu falei, se eu atrasar aqui, não vai atrasar meu projeto como um todo. Bom, só selecionando aqui, então, vendo as outras funções. Exibir sumário principal. Esse sumário de tarefas principal, ele vai me dar um resumo de tudo. Ele vai colocar como se fosse uma única linha e vai aglutinar todo o projeto. Então a gente vai selecionar ele só para ver um pouquinho. Bom, vocês podem ver que quando a gente colocou, ele fez um somatório de tudo que a gente já tinha colocado. Do dias, do trabalho, do custo, porcentagem do projeto que já foi completo, fim e tudo. E além disso, ele aparece uma nova linha aqui. A gente não faz isso na Konak porque ele fica acabando ficando visualmente mais sujo. Ele é principalmente interessante durante a execução. Por quê? Por exemplo, vamos dizer que aqui eu coloquei que eu fiz 50% dessa tarefa. Então, com 50% vai aparecer aqui em cima também. Fiz 50% dessa tarefa, mas apenas 2% do projeto. Então ele faz esse cálculo sozinho. Então ele é realmente mais interessante quando eu estou trabalhando com execução. Ele vai ser realmente, talvez, mais interessante quando eu precisar de calcular toda a duração, mas isso eu posso calcular rapidamente também na calculadora, no caso da Konak. Mostrar tarefas completas. Isso aqui já está selecionado, mas vamos selecionar ela só para entender como que ela funciona então. Quando eu concluo toda uma tarefa, se aquela opção não estiver selecionada, ela vai sumir, simplesmente, ela vai desaparecer. Por exemplo, eu estou aqui na terceira linha, que é estudo dos ingredientes e métodos de fabricação atuais. Dou Enter, ela sumiu.
Isso é bom em que casos? É bom em casos em que eu estou realizando a execução, eu sabendo as tarefas que já foram concluídas, eu vou poder dar um maior foco naquelas que não foram concluídas. Mas somente nesses casos. Então, já deu para ver como ela funciona, então vou desselecionar. Aqui em visualizar, então a gente tem uma última opção. Essa aqui é só para aparecer as colunas que estão aparecendo aqui. Tem a escolha de eu fazer elas aparecerem ou não. A nossa última função aqui é filtrar por recurso. O que é filtrar por recurso? É quando eu vou fazer um filtro simplesmente nas minhas tarefas. Bom, é bem parecido com o do Excel. Aqui vocês viram que eu coloquei vários do consultor. Então, foi por isso que eu coloquei vários do consultor. Vou colocar em salvar, então só vai aparecer depois, quando eu clicar em salvar, apenas as tarefas que tem como recurso o consultor. Então, como vocês podem ver, só as tarefas que tem como recurso o consultor. Isso é interessante em casos. Imagine um projeto, como eu já falei, de uma construção de uma ponte. No caso da Conac, a gente tem no máximo 20 etapas. Uma construção de uma ponte pode ter mais de 1000 etapas bem tranquilo. Imagina se for uma ponte enorme. Então, para selecionar etapas que estão com determinado recurso, essa função acaba sendo bastante importante. Mas só realmente em projetos que levam um grande número de etapas. Nos casos da Conac, como é mais simples, não tem tanta utilidade. Bom, então a gente já viu todas as funções desse visualizar. Então venho aqui, seleciono em um filtro para voltar todas as minhas etapas de novo e clico em salvar. Bom, apareceu tudo de novo. Bom, agora a gente já viu quase a maioria das funções do Gantt. Então, agora a gente vai partir para ações. Bom, finalizando então, a gente vai ver umas últimas funções. Então a gente vem aqui em ações. Bom, agora a gente vai ver as funções. Inserir, suporte del aqui aparecendo. Em ações, inserir é realmente inserir uma linha. Inserir abaixo é inserir uma linha abaixo, tipo, totalmente autoexplicativo. Apagar, mover acima, mover abaixo. Esses 5 e alguns outros a gente tem aqui nos atalhos. Então todos esses que eu falei estão aqui, ó. Então a maioria deles estão como atalho aqui. Então fica mais fácil da gente ver aqui porque aqui estão todos. Ligar tarefas. O que seriam ligar tarefas? É o que a gente fez aqui com os predecessores. Se eu seleciono 3, agora não vai dar porque elas já estão juntas, mas se eu seleciono 3, vou fazer aqui para baixo algumas tarefas para mostrar para vocês. Bom, tarefa 1, tarefa 2 e tarefa 3. Uma aqui dura 10 dias e a outra dura 5. 15 e a outra dura 5 aqui em cima, então. Só vou colocar aqui porque eu não quero estragar os lá de cima. Bom, seleciono essas 3 tarefas, clico Ctrl, aí eu vou selecionando cada uma delas. Selecionei as 3, elas estão com uma cor diferente. Venho aqui, ligar tarefas. Agora funciona a parte das flechas, aí eu não preciso fazer toda a parte do predecessor. Assim é bem mais rápido, mas só funciona quando uma é direto com a outra. Aí, mesma coisa, desligar. Bom, mas essas são ligar e desligar. Agora a gente vai vir aqui ver as outras ações, então. Ações. Tá. Vocês se lembram que eu falei para vocês que eu ia deixar para explicar o WBS depois, né? Bom, então eu vou explicar o que é o WBS. Tinha apagado, agora eu vou fazer de novo aqui essas outras 3 tarefas. 5 dias. 10 dias, 8 dias. Fiz essas tarefas. O WBS, ele vai me dizer em que etapa ou subetapa tá. Essas daqui são as etapas, mas eu posso criar subetapas e subetapas de outras etapas, e assim por diante. É como a gente faz no documento de Word, por exemplo. Como que eu faço então? Seleciono de novo aqui as 3, Ctrl, seleciono as 3, e seleciono essa que eu selecionei sem querer. Venho aqui em ações, juntar tarefas. Então, vou juntar todas elas a uma tarefa, a tarefa que está acima. Então, parte do relatório final vai ter essa etapa geral e essa subetapa. Era isso que eu estava tentando falar. Se eu adicionasse novas tarefas aqui, por exemplo, 4, 5, vai estar selecionando. Posso selecionar elas, ações, separar tarefas, e elas vão virar etapas também. Então eu posso esconder essas subetapas também. Isso eu falei, como eu falei, tipo, é por exemplo, em grandes projetos. Tipo, alguém está projetando uma ponte, tem tipo 1000 etapas.
mas tem várias outras subetapas e fica muito extenso, então vale a pena eu juntar essas tarefas para deixar ela em uma só. Então, só repetindo de novo, a AWS ela fornece as etapas e quando à medida que eu vou juntando as tarefas, ela fornece o valor das subetapas. Vocês podem reparar que aqui no cronograma também apareceu uma barrinha para dizer qual é a etapa no global. Essa é a etapa global e aqui eu tenho 3 subetapas. Fechou? Bom, vou apagar elas. Ctrl, seleciono todas de novo e dou um del. Bom, e basicamente a gente viu tudo que tinha para ver em ações. Baselines. O que seriam as baselines? Bom, como eu falei para vocês, repetindo de novo, estou repetindo várias coisas, a gente pode usar, vou desligar aqui para ficar mais visual, principal. A gente pode usar tanto o Gantt para planejamento quanto para execução. Aí suponha que você está usando lá na execução, esse aqui é o meu gráficozinho de execução, aí vem teu chefe mó chato e vem dizer para você, e aí, mas tá tudo dentro do esperado? Por exemplo, no projeto da Conac tem poucas etapas, é fácil de, sei lá, ir lá olhar no contrato, o planejamento e o que está acontecendo bem fácil. Mas suponha que é de novo aquelas 1000 etapas, sabe? Você ficar procurando 1000 etapas uma por uma. Então, para isso tem as baselines. Então, eu venho aqui, não vou falar isso em inglês, e eu vou adicionar uma baseline. A baseline que eu adicionar é justamente o modo como está aqui. Então, supor que eu acabei de fazer todo o meu planejamento, e eu vou adicionar a baseline, eu vou chamar ela de inicial. Vou chamar ela de planejamento, na verdade. Salvar. Criei uma baseline. add, salvar. Bom, criei uma baseline. Aí eu posso voltar para aparecer essa minha baseline. Vocês viram que tá com uma cor diferente. Por quê? A cor diferente é a baseline e ela aparece por cima do meu planejamento. Então, aqui, como eu falei para vocês, antes eu tinha duração estimada. Então, a duração estimada geralmente era do planejamento, que seria uma baseline. Eu tirei os pontos de interrogação, por isso eles não estão aparecendo. Mas aqui é do meu projeto em execução ainda. Supondo que eu coloquei 15 dias. Aqui era para ser como ia ser tudo antes, tipo, que é a baseline. Eu aumentei 15 dias, na verdade. Antes era 5, estava previsto para durar 5 dias e durou 15, que é o valor real. Então, todo o meu projeto real, ele foi jogado todo para frente e está tudo fora do que era previsto para ser, porque tudo foi adiantado 15 dias. Então, a baseline serve para isso, para fazer uma comparação entre o real e a execução. Fiz um valor grande, mas, por exemplo, se eu tivesse a duração real tivesse sido 6 dias, o previsto era 5. Então, vocês podem ver que, tipo, a baseline, que é essa parte mais escura aqui, na verdade ela é clarinha, quando ela está sobreposta ela fica mais escura. Dava para começar antes, que era o meu planejamento, só que durou mais do que eu estava previsto, tipo, durou 6 dias, então deu um dia de atraso aqui, que foi repetindo esse dia de atraso em todas as etapas. Se alguém não entendeu de novo, é só falar comigo que eu dou outra explicada. Mas vou voltar aqui ao valor, de novo ao 5, para não dar como estava antes, e eu vou sumir com a baseline. Não. Pronto, então sumi com a minha baseline. Bom, todas as funções que tem aqui são funções que a gente viu ali em cima. Aqui são propriedades da tarefa, mas tem funções que a gente não viu aqui, que é projetos. Novo seria abrir um novo projeto, como a gente abriu no começo, através de template. Templates são tipo modelos fornecidos pelo Gantt, é o modo pelo como eles ganham dinheiro. Esses templates são pagos, então não vale a pena. Abrir são arquivos que você já tem. Arquivo local é um arquivo do seu computador, como por exemplo abrir um arquivo que está salvo no seu drive, um arquivo do Gantt que está salvo no seu drive. Importar de MS Project. Bom, as duas ferramentas são bem parecidas, então eu posso importar dados de uma e levar para outra. Eu posso tanto importar quanto exportar, levar para MS Project. Bom, propriedades foi aquelas que a gente já viu antes. Compartilhar, eu posso enviar isso para outra pessoa ou permitir outra pessoa edite. Imprimir aqui, eu só estou mudando o modelo como eu vou imprimir esse arquivo. Salvar ou salvar normal. Salvar seria salvar por cima, como a gente conhece. Publicar como um template, seria tipo um modelo de graça. Na verdade eu não sei se ele seria de graça, mas a gente deixaria ele para o Gantt utilizar ele como modelo. Salvar é fazer o download para o computador e aqui exportar para outras funções, das quais eu nunca usei. Bom, a gente viu praticamente todas as funções. Tem outras coisas que vocês podem mexer depois, como
as propriedades, que a gente não viu todas as propriedades, mas é só clicar aqui nessa primeira coluna, sem o título, e ir mexendo essas outras coisas. Bom, uma importante que a gente não viu, é importante trazer para vocês, é, por exemplo, quando eu tenho dois consultores em um projeto. Então, só para me explicar melhor, supondo que metade das etapas ia ser feita por um consultor e metade ia ser feita por outras. Então, eu poderia colocar várias etapas em paralelo. Só para mais fácil ficar utilizando o exemplo que tem aqui, eu tenho duas etapas em paralelo. Vamos supor que aqui seria um consultor 1 e aqui seria um consultor 2. Eu posso mudar a cor dessa barrinha para dizer que aqui seria o consultor 2. Então, eu só venho ali na linha de busca de fornecedores, clico para aparecer as propriedades, venho em Colors, seleciono a cor, coloco um laranja e clico em salvar. Então, aqui tem uma nova barrinha. Eu posso utilizar isso realmente quando tem dois consultores, que tem várias etapas em paralelos, para eu saber qual vai fazer cada um, aí eu só coloco cores diferentes. Fechou? Bom, voltando então para a parte de outras funções que a gente acabou não vendo. Tem várias, na verdade. Tem várias coisas que você pode preencher, outras coisas, na verdade, que não são tão úteis, mas que você pode ir colocando, mas realmente não são tão úteis na Conac. O que a gente faz dentro da Conac mesmo é colocar o nome, coloca a duração, trabalha com os predecessores, apenas com os predecessores aqui, apenas com os predecessores, e se pá, se tiver dois consultores, usa tipo um esquema de cores, mas só isso que a gente trabalha na Conac. Colocou o nome, colocou a duração, faz o cronograma certinho, colocou o predecessor, tem dois consultores, coloca aqui, fechou. Toda aquela parte de recursos ali não é útil, riscos não precisa fazer aqui, porque vocês vão colocar tudo lá na planilha de gerenciamento. A única coisa que vocês vão utilizar, além dessas que eu já falei, é o calendário da Conac. Mas vocês criam uma vez e ele está ali para sempre. Bom, mas é isso então. Voltando para as tarefas, a gente fechou o curso. É tudo isso que eu tinha para poder passar para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só falar comigo, manda um e-mail, estou ali na sede. E é isso. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Valeu, galera!